Gibeão. Salomão, filho de Davi, fortaleceu o seu reino. E o Senhor, seu Deus, era com quem? Era com ele. Quem era com Salomão? Deus. Olha o Cristo. E isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Quando Deus é com ela. Quando Deus é com você, aonde você vai, a coisa anda na sua vida. Quando Deus é com você, seus projetos dão certo, seus sonhos se tornam realidade, sua vida começa a andar, começa a progredir. Por quê, bispo? Porque Deus é contigo. A pior coisa que tem na vida de uma pessoa é quando Deus não é com ela. Tudo que ela faz dá errado. Quem já observou isso já? Levanta a mão. Aonde ela coloca a mão, a coisa ao invés de frente vai para onde? Vai para trás. E a pessoa, às vezes, a pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa gente boa, mas entenda, não se trata de você ser legal ou de você ser gente boa ou bacana, se trata de Deus ser com você. Porque o mundo que vivemos, pessoal, aí fora é um mundo espiritual. Você não vê o diabo, mas ele está constantemente tentando te destruir, constantemente tentando arruinar a sua vida. E você pode observar uma coisa, olha para o bispo Júnior, levanta a sua cabeça. Ele sempre vai agir de uma maneira que você nunca pensou que seria ele. Ele não vai chegar com um garfo na mão, com aquele cavalo que você já viu a foto deles por aí, já viu como é que é? Aquele tridente na mão, aquele rabo que tem atrás, já viu aquela cauda? É assim que ele chega? Não. Ele chega de uma aparência que você nunca vai imaginar que é ele. Nunca vai passar pela sua mente que aquilo que está tentando te atingir, que aquilo que está tentando te derrubar é o diabo, que aparentemente não mostra ser ele. Então, Deus tem que ser contigo. Por que Deus abençoou Salomão, bicho? Porque Deus era com ele. E se Deus for contigo, o que você fizer nessa terra vai dar certo. Ainda que os olhos humanos não tenham como ir para frente, ainda que humanamente falando não tenha como a coisa andar, a coisa progredir, mas quando Deus é contigo, meu caro, até o que era para dar errado passa a dar o quê? Exatamente, é assim mesmo. Então Deus era com Salomão. Aí diz assim: e o engrandeceu sobremaneira. Olha só, quando Deus é contigo, Deus te engrandece. O que é engrandecer? Te honrar, te abençoar. Você veja a importância, os benefícios que Deus proporciona a uma pessoa que é com Ele, que Ele é com a pessoa. E aí no versículo 2 diz assim: falou Salomão a todo Israel, capitães de 1000, e os de 100, e os juízes, e todos os príncipes, e todo Israel, e cabeça de que, gente? De famílias. E foi com toda a congregação ao alto que está em Gibeão, porque ali estava a tenda de que, igreja? Da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Por que Salomão levou o povo lá para o monte? Por que Salomão levou todos os auxiliares dele para o monte? Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque Salomão estava prestes a um grande desafio. Qual seria o desafio, Bispo Júnior? Administrar a nação. A Bíblia fala que Davi foi um dos maiores reis de Israel. E Salomão sabia que ele sempre estava com o pai dele. Davi era amado por aquele povo. Então o que o povo imaginava? Poxa, o rei Davi morreu, mas o filho dele está aí. O filho dele vai ser igual. Não é assim que as pessoas pensam, não? Só que eles não sabiam que Salomão não tinha experiência. Salomão tinha nome. Salomão tinha bagagem por causa do nome dele.
Mas Salomão não tinha experiência. E se ele reinasse sem experiência, o que iria acontecer com ele? Ele iria fracassar na empreitada dele. Por que muitas pessoas fracassam por aí? Porque toma atitude sem a direção de quem? Sem a direção de Deus. E pelo fato de tomar atitude sem a direção de Deus, sem a experiência do Pai, a coisa dá errado para a pessoa. Aí a pessoa não entende, poxa, por que deu errado? Por que a coisa não andou? Por que não? Porque você não tem a experiência de Deus. E essa experiência de Deus, você não adquire no colégio, você não adquire na faculdade, não. É o Espírito Santo que dá para você. É Ele que coloca dentro de você essa direção. A pessoa que tem experiência de Deus, ela não tem atitudes precipitadas. Ela pensa 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de fazer alguma coisa. Porque ela sabe que um passo errado que ela der, ela pode jogar tudo o que, gente? Perder. E esse é o medo de Salomão. Salomão não poderia reinar sem antes Deus dar direção para ele. A pessoa que é de Deus é assim. Tudo que ela faz, ela pede direção. Vai vender uma casa, pede direção. Vai montar um negócio, pede direção. Vai entrar na sociedade com alguém, pede direção. Vai casar, pede direção. Vai namorar, pede direção. Tudo que ela quer para a vida dela, pessoal, antes ela pede direção. Essa é a pessoa sábia. Meu Deus, será que é da sua vontade? Me dá um sinal, me mostra. Será que vai agradar o Senhor? Às vezes você quer trocar de trabalho, mas será que é da vontade de Deus te trocar de trabalho? Será que a Bíblia tem um ditado popular que diz: você não pode trocar o certo porque pelo duvidoso. Tem que saber o que você quer. Por isso tem que ter a direção sempre a quem? Tudo que for fazer. For fazer um investimento, pede direção a Deus. Porque quantos anos você demorou para juntar aquele trocadinho que você está guardando? Você não pode pegar esse dinheiro e jogar fora assim, como se fosse assim no estalar de dedo. É assim? Não. Quem entende o bispo? Levante. Aí vamos lá. Paramos com o versículo? Versículo 4. Mas Davi fizera subir a arca de Deus, de Kiriate Jearim, ao lugar que havia preparado, porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. Salomão e a congregação fizeram o que, gente? Fizeram o que, pessoal? Consultaram ao Senhor. Está vendo aí? Antes dele administrar aquele rei, primeiro ele fez o quê? Pediu direção a Deus. Por isso que ele foi bem sucedido. Foi o rei mais rico da terra. Não teve rei tão rico como Salomão. Deus falou que não haveria nem antes dele nem depois dele haveria ter igual. Tanto é que Deus escondeu a riqueza dele. Quando ele morreu, Deus escondeu. Ninguém sabe onde está a riqueza de Salomão até hoje. Porque Deus falou que só ele seria, mais ninguém. Você pode juntar esses magnatas, esses sheiks, todinho do mundo todo, juntar o dinheiro, não chega nem a unha do que Salomão tinha. Que isso, bicho? Salomão foi muito próspero, gente. Muito bem sucedido. Mas porque ele fazia tudo com a direção de quem? Olha como faz a diferença na vida de uma pessoa quando você faz as coisas com a direção de quem? Quem consegue entender o vídeo? Eu, quando eu faço algo, eu peço a Deus: Senhor, se for da sua vontade, vai dar certo. Minha oração é essa: se não for, meu Pai, não vai dar certo. Quando não dá certo, eu sei que foi que Deus não aprovou. Quando dá certo, porque eu vi que Deus aprovou. Faça essa oração, sempre se fazer uma coisa: Senhor, se for da sua vontade, que venha dar certo.
Se não for, que não venha dar certo, para você não se frustrar lá na frente. Quem consegue entender o bispo, levante a mão. Como que eu faço as coisas? Eu faço para testemunho. Quando não dá certo, porque Deus não queria aquilo na minha vida. Quem entende o bispo, levante a mão. Aí diz assim, vamos lá, versículo 6. Saul ofereceu ali o que? Sacrifícios perante o Senhor. E sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, ofereceu sobre ele o que? 1000. Gente, e um rei tinha feito uma oferta tão grande como o Salomão fez. Salomão ofereceu a oferta, sabe por quê? Porque ele precisava de uma resposta. Então ele fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Que ele precisava dessa resposta de Deus. E Salomão desceu, foi para casa. Olha o que aconteceu. Versículo 7. Naquela mesma noite, apareceu Deus para quem, gente? Foi depois de uma semana? Depois de um mês? Participa, gente. Depois de um ano? Depois de uma década? De um século? Foi o pessoal? Na mesma noite. E olha o que Deus falou para ele. Deus lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Deus falou para Salomão: Salomão, o que você quiser, rapaz. Imagine Deus chegando para você e falando assim: o que você quer? Tem gente que fala assim: ah, bispo, eu queria uma ilha. Ah, bispo, eu queria uma mansão. É a fé da pessoa. Ah, bispo, eu queria ser um líder mundial. Eu sei, Deus daria para ele? Daria. Bispo, eu queria ser imortal. Salomão falasse isso, Deus daria? Deus daria. Mas Deus conhece a intenção do coração, pessoal. Olha o que Salomão pediu para Deus. Respondeu-lhe Salomão, versículo 8: de grande benevolência usaste para com meu pai Davi, e me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, Senhor Deus, cumpra-se a promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora o que, gente? Sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar o quê? Este grande povo. Olha aí que maravilha. Ele pediu, olha para mim, ele não pediu nada para ele, gente. Ele não pensou nele, ele pensou no próximo. Tudo é intenção do seu coração. Se a intenção do seu coração for boa, se a intenção do seu coração for verdadeira, Deus sempre vai te ajudar. Ele poderia pedir algo para ele, Deus daria? Claro que Deus daria. Mas Deus viu a intenção do coração. Deus viu o coração do homem. Se existe uma coisa que Deus ama no homem, é o coração bom. Quanto mais bom você for, boa você for, mais Deus vai te abençoar. Quanto mais o coração aberto e apto em ajudar o próximo tiver, mais Deus vai te abençoar. Quem consegue entender o livro? Levante a mão. Tudo é intenção do seu coração. Vira para essa pessoa e fala para ela: tudo está fraco. Diga: tudo é intenção do seu coração. Se a sua intenção for boa, Deus vai te abençoar. Você pode estar assim, como 1 mais 1 é 2. Se o seu coração for bom, ele vai honrar você. E Deus viu o coração bom que Salomão tinha. Versículo 11: disse Deus a Salomão: porquanto foi esse o seu desejo do teu coração? Olha como é que Deus olha o coração da pessoa. E não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que morressem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para julgar o meu povo, para poder julgar o meu povo.
sobre o qual te constituirei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e o que, gente? E honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá de igual. Olha só. Salomão foi muito inteligente. Não havia rei na terra tão inteligente como Salomão, dotado de uma sabedoria divina. Você quer uma causa que ele resolveu? Uma vez, duas mulheres chegou e falou o seguinte: olha, meu rei, essa mulher quer roubar meu filho. Não, você está mentindo, o filho é meu. As duas arrumou um problema lá com Salomão. Aí o Salomão falou o seguinte: pega uma espada, pegou uma espada bem afiada, botar a criança no meio. Aí eu vou dar metade para você e para você, acabou o problema. Quando Salomão puxou a espada, a verdadeira mãe: não mata meu filho, não. Dá para ela, eu prefiro ficar sem ele, mas não mata ele, não. Aí Salomão falou o seguinte: tira a criança dessa mulher e dá para aquela, porque nenhuma mãe quer ver o mal do seu filho. Olha a inteligência que esse homem tinha, gente. Ele usou uma situação para descobrir a verdade. Aí ele descobriu. O homem normal faria isso? Reis do mundo inteiro vinha lá em Israel levar presente para Salomão, especiarias, terras, perfumes, ouro, prata, para ouvir os provérbios que Salomão falava. Gente, foi um homem que, olha, teve um reinado muito bem sucedido, expandiu Israel por várias províncias, ficou um reino texto na gestão dele, um bom administrador, um homem de Deus. No finalzinho deu mole, mas a maioria do reinado dele foi bom. Aquele que não tem pecado, acho que não é verdade? Sim ou não? Não é ou não é verdade? Mas ele foi uma pessoa justa, ajudou muita gente. E aí, para concluir, versículo 13: voltou Salomão para Jerusalém, da sua ilha alta que estava em Gibeão, e diante da tenda da congregação reinou sobre Israel. Só que Salomão já saiu do monte com a promessa de quem? Aí, meu caro, ninguém parou mais ele. Quando você tem a promessa de Deus, olha para o bispo, ninguém mais te para. É forte ou não é? Vira essa pessoa e fala para ela: quando você tem a promessa de Deus, diga: ninguém te para. Diga: ninguém te para. Quem consegue entender isso? Você tem que ter a promessa dele. Quem entendeu a palavra? Quem gostou da palavra? Glorifica o nome de Jesus. Deus abençoe. Olha, a pastora Beth agora vai cantar com as ovelhas. Vai cantar primeiro, vai? Ela vai cantar primeiro, vai? Vem cá, minha filha, vem. Deus abençoe a todos.